Então tem uma idealidade da ação dramática. E tem dois tipos de linguagem. Uma linguagem que é dita por personagens individuais, os heróis, as heroínas e coisas assim. E essa linguagem tem que ser uma linguagem altamente poética. Altamente poética quer dizer que tem que ser dita com ritmo. E esse ritmo aproxima a linguagem teatral de uma certa musicalidade. E de outro lado, há o coro, que ele introduz justamente na peça. E esse coro tem que ser feito com uma linguagem mais idealizada ainda e mais genérica ainda. Então, a partir da fala dos personagens e do coro, se atinge uma espécie de musicalidade. E essa musicalidade estaria fadada o papel dela, a missão dela seria justamente a superação da ópera barroca, introduzindo o coro e uma linguagem ainda mais ideal. Está entendendo o problema? Quer dizer que surge uma possibilidade de uma ópera, porque a ópera grega não tinha grande música. Eles não gostavam de botar em cena música orquestral, assim, não é porque tivessem poucos instrumentos, mas os gregos gostavam realmente de ritmo. E esse ritmo era dado através de instrumentos de percussão. Quer dizer que a música, aliás, músicos em grego, não quer dizer música, quer dizer linguagem. E essa linguagem é composta de diversos elementos, só para vocês verem a amplidão do problema. Um é o verso, outro é o ritmo, outro é o canto, a música, e outro é a dança. Então, no teatro, a música, o músicos, é exatamente isso. Ou na educação do jovem grego, porque ele recitava os versos, os exercícios soldadescos, recitava os versos de Homero, insistindo no ritmo, batendo com os pés no chão. Os pés do verso vêm exatamente daí. O verso de Homero era cantado pelo jovem guerreiro e dançado. Existem gravuras bem antigas em que mais o próprio Homero, com uma lira, dançando, quando recitava os seus versos. Quer dizer que é todo um complexo, e a arte total moderna busca também, de certa maneira, esse complexo. A dança tornou um tanto suspeita, mas a ideia de ritmo, a ideia de canto, está na base da ópera moderna também. Só que o Schiller faz o seguinte, ele anula o excesso de movimento físico, isso é um suspeito, repito, nos tempos modernos, por diversas razões, mas ele põe o ritmo do verso em primeiro lugar, e que teria que ser dito de tal maneira que produzisse uma certa sonoridade, e tudo num plano de idealização. Quer dizer que através da idealização, o espectador moderno teria que ser arrancado de sua situação da vida cotidiana, tirado da linguagem usual prosaica, digamos, e transportado para o mundo ideal. E isso seria a pedagogia. E foi isso que impressionou Brecht. Porque, no fundo, tem uma tradição alemã, e que é profundamente alemã, aliás, e que vai dessa coisa do Schiller, da ópera barroca, a ópera do Schiller, a Noiva de Messina, a tragédia do Schiller, até atingir Hofmannsthal e a grande direção orquestral, digamos assim, do Max Reinhardt. O que faz o Brecht? Ele é contra a orquestra, naquele sentido tradicional, ele combate aquele tipo de coisa, ele põe lá no lugar daquilo a linguagem, como Schiller. Só que essa linguagem não pode ser idealizada, nem no plano do indivíduo, nem no plano do coral. Ela tem que ser dita ao nível da linguagem cotidiana. Mas essa linguagem cotidiana para Brecht é uma linguagem que tem que ser altamente elaborada. Brecht queria ser nada mais, nada menos do que o autor de um teatro clássico, não de um teatro vulgar, de um teatro de todos os dias, mas de um teatro clássico. E essa classicidade se atinge, em primeiro lugar, a partir da elaboração da palavra. Tem um fato anedótico na vida dele, um pleno inverno, ele estava preocupado com o texto, discutia o texto com um dos amigos dele, Feuchtwanger, que era
vizinho de casa, morava do outro lado da rua, e de madrugada ele saiu correndo de casa, o Brecht bateu na janela de Feuchtwanger e disse: Leon, eu achei a palavra para compor uma frase. Quer dizer que essa frase, de fato, tinha que ser uma coisa de alta preocupação, de alta elaboração, mas não no sentido da idealização, está entendendo? Ele queria uma ópera, foi feita de tal maneira que também desperta o espectador para uma realidade outra. Só que essa realidade outra não deveria ser uma realidade idealizada. Não pode ter, por exemplo, mais o elogio do herói. Como é que diz o Galileu de Brecht? O André, discípulo dele, tem vergonha, porque Galileu, lembra uma peça mesmo? Galileu mente na Inquisição, e a mentira é uma vergonha imoral. Mas o velho Galileu, que era um bufão, comia e bebia muito bem, sabia contar piadas e por aí afora, quando ele percebeu a vergonha do discípulo dele, ele diz: meu caro André, como é que dizia André? Ai do povo que não tem heróis. E ele responde, o velho Galileu: ai do povo, André, que tem necessidade de heróis. Porque quando se tem necessidade de heróis é que alguma coisa não anda bem. Quer dizer que o próprio sentido do herói se modifica dentro da dramaturgia. Quer dizer que o herói não pode ser mais o objeto de uma idealização, como no caso de Ulisses já em Homero, e como no caso de toda a dramaturgia importante, digamos assim, dentro da tradição ocidental. De repente essas coisas todas se modificam, e esse elogio idealizado do herói tem que ser transformado agora na apresentação de uma situação crítica, social, que o homem deve assumir, que alguns homens assumem muito melhor que os outros, então são personagens de uma história sobre a cena, por exemplo, né? Mas que tem que ser transmitida dentro, não da idealidade, repito mais uma vez, e aqui é difícil fugir disso, mas de uma espécie de elegância, de um clima geral superior, de certa maneira, uma espécie de liturgia. O teatro para Brecht tem que ser essencialmente um teatro litúrgico, uma espécie de ritualística, em que o gesto é comedido, o gesto se faz de tal maneira que ele se torna uma espécie de síntese dos gestos, né? Ou a maquiagem, as roupas e tudo isso tem que ser feito de tal maneira que o resultado final seja uma espécie de grande ópera, de fato. Não há música ou há música. A música passa a ter um outro tipo de função. A música passa a ser um dos ingredientes muito usados por Brecht para interromper o próprio sentido da ação dramática e estabelecer, consequentemente, o espírito crítico. Mas esse distanciamento, essa luz branca que invade o palco todo, tudo isso se faz de tal maneira que o homem consiga, que o espectador de fato consiga se aproximar criticamente do próprio sentido da ação dramática. É nesse sentido, no meu entender, que Brecht consegue estabelecer isso, uma espécie de consideração da ópera, em que a ópera está na base de todo o esforço brechtiano, do espetáculo brechtiano. Tudo tem que ser considerado com essa elegância, com um certo sentido de ritmo diferente e novo. Vejam bem que Brecht nunca foi propriamente um naturalista. Uma peça dele, Tambores da Noite, se aproxima, ele tinha 22 anos, se aproxima dessa perspectiva naturalista. Brecht, de fato, ele foi a vida inteira, e isso pode ser melhor entendido agora, a partir do que eu disse antes, ele foi um pesquisador. E essa pesquisa era formal. A pesquisa formal é que está na base de todo o esforço do teatro de Brecht. E é dentro dessa pesquisa formal é que ele tenta se aproximar